Olá pessoal, vamos de volta aí à última parte da aula de planejamento de espaço, agora falando da área de serviço, um complemento um pouco menor, né? Os outros foram mais longos. E vamos lá. É, bem, assim como assim, a dica que eu dei para você nas aulas passadas, né, era de sempre trabalhar com treina para a gente sair medindo, principalmente equipamentos, né, altura de mesa, bancada, para a gente criar um próprio, vamos dizer, repertório, né, de medidas ideais. Mas os equipamentos de cozinha, né, a gente sempre tem que, né, hoje em dia tem uma fabricação muito grande de equipamentos, né, quantidade de marcas, de fábricas, que a melhor coisa que tem é realmente entrar na internet. Se você não conseguirem ver o manual original de cada material que tem as dimensões, né, você podem de repente procurar aqui na loja, né? Essa daqui é uma loja online, a loja da Americanas, ela sempre tem o LAP, né? Largura, altura e profundidade, que você pode utilizar. Mas eu acho que o mais correto mesmo é vocês entrarem na especificação técnica do fabricante, né? No site da Brastemp, site da Consul, para vocês verem essas medidas, né? E, como eu falei, cada vez aparecem mais equipamentos específicos, né? Tamanhos de micro-ondas variados, fogões, cooktop, né? Cooktop a gás, cooktop elétrico. Então, essa seria a melhor maneira de você utilizar. Fábio, tem um espaço padrão para eu colocar a geladeira, o fogão? Olha, a gente tem que utilizar aquele mesmo princípio da aula de antropometria, né? Para que caiba qualquer geladeira, a gente tem que fazer o espaço da maior, né? E espaço da maior geladeira, geralmente, se não for aquela geladeira side by side, que são duas portas, que eu acho que nem tem no mercado brasileiro, são importadas, aliás, existe no mercado brasileiro, mas não tem fabricada no Brasil. Se não for essas, geralmente a largura é em torno de 68, 69 centímetros. Mas, enfim, isso daí vocês têm que fazer mesmo uma medição, né? Não procurar assim um tamanho padrão. Às vezes a gente usa aquele tamanho de bloco que está no CAD, né? Ah, deixa eu colocar o fogãozinho aqui, pega o tamanho do bloco, de repente aquele bloco é um fogão muito antigo, que não existe mais, ou então tá, o cara, quando ele foi produzido numa escala errada. Então não cometam esse erro, tá? Então, principalmente nessas cozinhas menores, que a gente tem que aproveitar o máximo de espaço, vão atrás das medidas oficiais do equipamento que você vai utilizar, certo? É, aqui alguns tipos de cuba, né, de cuba de cozinha. Geralmente cuba de cozinha é uma cuba inox, né, ela pode ser de sobrepor, de embutir, né? Tem também aquelas conjugadas, bancada e cuba, né, como a gente vê até no desenho aqui embaixo. Tá? As cubas maiores, ela tem até um espaço de secagem do lado que é muito interessante para você colocar um escorredor, né, de louça. Então a cuba padrão, qual é o tamanho padrão? Geralmente 30 por 50, 30 por 45. Mas o mercado aí oferece várias opções. Então não mande fazer, né, sua bancada de granito, de mármore, de córea ou de outro material, se você não souber exatamente que cuba você vai utilizar, tá? Porque às vezes é difícil fazer o corte depois, né? Se a cuba é de sobrepor, se a cuba é de embutir. Então também é outro material que você tem que saber um pouquinho antes de projetar, de fazer o detalhamento. Tá? Quanto à arrumação, o layout da cozinha, né? A gente tem que lembrar o seguinte: a cozinha ela tem basicamente três funções. Eu colocaria até uma quarta, né? Que é de fazer refeição, mas fazer refeição é mais para a sala de jantar. Mas enfim, a gente tem o armazenamento dos alimentos, né, que geralmente é feito nos freezers e nas geladeiras, no congeladores, né, no freezer. Freezer, geladeira e congelador, né? Freezer e congelador praticamente a mesma coisa. A gente tem o preparo, quer dizer, você tira aquele alimento da geladeira, você vai fazer aquela preparação. Então, geralmente é feito numa bancada, né? Uma bancada morna, né? Enquanto o armazenamento é gelado, a bancada é morna, uma pia para haver o descongelamento do alimento. Você pode também auxiliar um pouco no micro-ondas, colocar a função de descongelar, né? Então, você precisa daquele espaço de trabalho, né? Que aí, geralmente, é aquele espaço de uma pessoa com uma bancada,
trabalhando em torno de 60 centímetros, 55, 60, 70 centímetros, para poder manusear nesse alimento. Aí depois, a terceira a função é a preparação da comida, né? O cozimento, é feito no fogão e no forno. Forno de micro-ondas, fogão elétrico, fogão elétrico também que existe. Então, é o quente, né? Então você teria o armazenamento que é frio, preparação que é morna e o preparo do alimento que é quente, né? Depois você volta para o morno quando você tira do fogão, né? E vai colocar em algum lugar antes de servir na mesa. Você precisa daquele ambiente, daquela bancada de trabalho, né? Então, geralmente, são essas três funções, né? Que eu diria até que são quatro equipamentos. É a geladeira com o freezer, a bancada com a cuba, quer dizer, a bancada e a cuba, um, dois e três, e o fogão, que seria o quarto, né? Então seriam quatro equipamentos que tomam espaço na cozinha, tá? A gente tem também uma função que veio do antigo ambiente, eu já digo antigo porque é muito difícil a gente encontrar, a copa, né? A copa era aquela sala de refeição anexa à cozinha, que tem nos projetos mais antigos. Hoje em dia a gente encontra assim algumas habitações eh, de metragem maior, acima de 100 metros, 150 metros, né? Você até pode ter uma copa, pode ter, né? Não necessariamente tem. Mas essa copa, a antiga copa, ela foi incorporada na cozinha, né? Então tinha aquele balcão, aquela pequena mesa, como a gente nota até nesses dois exemplos que eu tenho aqui embaixo, tá? Algumas dicas. É, nunca posicionar o quente junto ao frio. Então é totalmente errado você colocar a geladeira do lado do fogão, tá? Obviamente um quente e outro frio. Então você tem que colocar o frio, o neutro e o quente. Então, ou posiciona longe, ou posiciona separado pela bancada, né? Então tá a geladeira do lado, aquela bancada com a pia do outro, no meio, e do outro lado o fogão, tá? É, se for o caso da cozinha ter janela, né, essa janela, o ideal é que você posicione ela sobre a pia e a bancada, ou seja, sobre o local de trabalho. Tá? Isso a gente vai falar um pouquinho também na parte de iluminação. A luz natural, a luz branca, a luz do sol, ela é muito boa para vocês identificarem se o alimento está estragado, se aquilo já foi cozido da maneira certa. Então, é muito bom a gente ter essa luz natural como auxílio para essa bancada de trabalho, né? Tanto para preparação de alimento, como para lavar a louça. Então, essa luz auxilia muito a gente, tá? É, a janela em cima do fogão é péssima, porque pode apagar a chama do fogão, né, causar um acidente, que aquele gás fica vazando, além de é, espalhar gordura, fumaça pela casa, cair o rendimento do fogão. Então nunca coloquem a janela, ou ao contrário, nunca coloquem o fogão embaixo da janela. Pode até ficar próximo, mas nunca embaixo, bem na direção da janela. E outro, obviamente, é a geladeira, né? A geladeira tem 1,80 m, 1,90 m de altura, só se for uma janela alta, uma janela de banheiro, aquela janela de 2 metros, 1,90 m. Mas, assim, é uma coisa, uma, uma, é um projeto especial. Normalmente, a janela de cozinha é aquela janela alta de 1,30 m, 1,20 m de parapeito, tá? Que fica por cima da bancada. É, posicione o fogão longe da porta da sala de jantar, porque tem esse problema que eu falo da fumaça, né, da gordura da comida, então aquilo pode levar aquele cheiro, aquela gordura para dentro da sala da sala de estar, né, televisão, e tem cortina, tem sofá, então são ambientes de difícil lavagem, tá? Então tem a porta da área de serviço, tem a porta da sala de jantar, a cozinha, o fogão ele tem que estar próximo da área de serviço. Poxa, Fábio, eu tenho uma roupa secando lá e eu vou cozinhar. Bem, nessa hora que você fizer uma comida, né, uma maniçoba que cozinha aí por 3 dias, 4 dias, o ideal é não colocar a roupa perto, né? Esperar terminar o cozimento, a preparação do alimento para pendurar a roupa. Mas a área de serviço é muito mais fácil de limpar do que uma sala, né? São ambientes impermeáveis, né? Azulejo, a bancada geralmente é bancada de fórmica, né? De granito, então é super fácil passar um pano e limpar, tá? E da mesma forma,
ou por outro lado, coloque a geladeira próxima da sala de jantar, porque a geladeira ela é utilizada no dia a dia, o tempo todo. Então a pessoa está no quarto, vai pegar um copo d'água, está na sala, vai pegar uma bebida, né? Então o bom é que ela esteja ali à mão, meio que centralizada na sala. Obviamente não vou colocar na sala, né? Mas centralizada na casa, próxima à sala, para que eu tenha ali uma distância igual entre os ambientes de acesso à geladeira, tá? Então, esse é mais ou menos uma geral de como eu devo arrumar uma cozinha. Obviamente que isso varia muito do tamanho da cozinha, né? Bem, a cozinha mínima, ou a cozinha mais eficiente, assim, vamos dizer assim, aquela cozinha que dá para uma pessoa trabalhar ou para fazer uma preparação do alimento para o dia a dia, é aquela cozinha aí, né? Que você teria a geladeira, em torno de uns 70 centímetros de espessura. A bancada, que o ideal é que você tenha uma bancada de pelo menos mais um metro e 10, 1,20 m, para que você tenha a cuba e a parte de apoio, mais ou menos também com 50, 55, né? E o espaço do fogão. Um fogão de 4 bocas é em torno de 50 centímetros. O de seis bocas já vai para 67, 68 centímetros, né? Então aí você consegue projetar a sua cozinha e fazer o dimensionamento da sua cozinha. Esse espaço de passagem, bem, é bom que seja largo, tá? Acima de 90 centímetros, porque lembrem que de repente está uma pessoa trabalhando aqui e a outra está querendo passar por trás, então nunca deixem com menos de 90, o ideal até 1,10 m, 1,20 m. Fábio, deixar com 1,50 m, 1,60 m. Não, aí de repente é bom você trabalhar até com, se tiver mais de 1,80 m de largura, trabalhar até com um outro equipamento do outro lado da parede ali, né? 1,80 m de passagem, né, que eu estou falando, da passagem livre. Aqui no caso a gente vê o famoso passaprato, né, que é como se fosse um balcão que conecta a cozinha com a sala de jantar, normalmente com a sala de jantar. Isso é muito comum em apartamentos pequenos, 30, 40 metros quadrados. Aqui a gente tem uma variação da cozinha I, que é a cozinha L, né? É, na verdade, aquilo que eu falo, a gente vai aumentando a cozinha, a gente vai espalhando os equipamentos. Notem aqui a janela, né? A janela ela tá, não deu para colocar na pia, porque exatamente na esquina aqui, mas também não ficou em cima do fogão, né? A gente vai aumentando, geralmente aumenta a bancada, que aumentando a bancada a gente vai aumentando os móveis, né? Os espaços dos armários, né? E geralmente a gente chega até uma metragem acima de 8, 9 metros quadrados, já dá o espaço daquela mesa de refeição. Aqui no caso desse projeto, eu acredito que daria uma pequena mesa de refeição aqui, de 70 por 70, né, encostada na parede. Aqui a gente vê uma vista, né, dos equipamentos, tá? Aqui no caso tem mais um equipamento extra, né, que não é muito comum, que é a máquina de lavar louça, né? Então a gente tem a geladeira, a pia, a bancada aqui de trabalho, o fogão, que é um cooktop, provavelmente a gás, né? O forno elétrico, o forno de micro-ondas e a lavadora, lava-louças, né? Aqui em cima a gente tem uma coifa, né? Provavelmente porque existe aqueles depuradores, né? Ele não suga o ar para o lado externo, e tem a coifa, que ela funciona como uma chaminé, né? Ela vai jogando para a área externa o calor, a fumaça, a gordura. Tá em cima, o que é muito comum, o armário debaixo da pia, né? Geralmente, se a armário debaixo da pia não está, ele tem que ser elevado, né? Porque a cozinha é uma área molhada, então se tiver um vazamento numa torneira, e o móvel for como está nessa renderização, rente ao chão, o móvel pode estragar, né? Esses móveis hoje em dia de MDF, molhou e estragou, não tem jeito. E em cima eu tenho os armários de apoio, geralmente para alguns equipamentos que não vou utilizar o tempo todo. Lembrando que a parte de cima o acesso é um pouquinho mais complicado, principalmente para pessoas mais baixas. Aqui uma outra cozinha bem interessante, que aparece aqui um balcão, né? Inclusive um balcão baixo, porque a pessoa está utilizando as cadeiras, aquela cadeira Tiffany, né? Uma cadeira famosa de acrílico, que ela tem a altura de 40 centímetros. Então, aqui foi um balcão baixo, geralmente é um balcão de 80, às vezes um pouquinho maior que a mesa tradicional, que é 75. Tá? Uma geladeira na inox, uma geladeira bastante larga, deve ser de em torno de 500 litros, né? O fogão com a coifa, um forno embaixo, fogão separado, forno de micro-ondas, né? Cadê a pia? A pia aqui do lado, né? E a janelinha aqui na lateral, tá?
Geralmente são projetos de apartamentos menores. Aqui é outro projeto de apartamento menor em que você tem a integração sala-cozinha, né? Imagina esse apartamento, se ele tivesse a parede fechada, como ele ia parecer menor, né? Então aqui você dá a opção, né, de fazer essa bancada integrando sala com cozinha. Isso vai variar muito do estilo de vida da pessoa que você estiver projetando, né? Tem gente que tem empregado doméstico, que gosta de fechar, malar, né, que às vezes a pessoa está preparando uma comida e não quer que esteja integrado com a sala é refrigerada, com ar-condicionado, então prefere coisa mais isolada. Mas tem gente, por exemplo, que gosta de cozinhar, gosta de receber os amigos, né, e faz e integra todo o ambiente de serviço junto do ambiente social, né, como é esse projeto. Geralmente, como eu falo, isso é em projetos menores. Né? Um detalhe aqui interessante é que ele abriu, né, a parede, fez um balcão bastante largo. Se você notar o balcão, ele tem a pia como o fogão, né? Ele fez uma separação aqui, a gente vê muito isso em restaurante, uma separação com vidro para essa gordura ou esse calor não passar para a sala ou inibir um pouco essa passagem, né? Mas terminou ficando em segundo plano a televisão está quase como um quadro aqui, né? Quer dizer, não teve muito local para televisão pela ampliação da cozinha. Aqui uma cozinha em L, duas cozinhas em L, né? Aqui no caso, nesse projeto da branquinho aqui da direita, o fogão ficou perto da geladeira, não ao lado, que é raro, né? Mas ele preferiu colocar embaixo da janela a pia, aquilo que eu falei para vocês, luz natural, para preparação de alimentos, né? O que é muito interessante. Aqui no caso é um L clássico, né? Fogão integrado com forno, a coifa, uma grande janela em cima da bancada de trabalho, né? Aqui na lateral, forno micro-ondas, o lava-louça e a geladeira. Uma outra cozinha bem interessante, não uma cozinha muito grande. Cozinha aí que deve ter girar em torno dos 8, 9 metros quadrados no máximo. Essa lado direito aqui um pouco menor, em torno dos 6 a 7 metros quadrados. A outra cozinha integrada na sala, né? A gente vê também uma tendência que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é a integração área de serviço cozinha, né? No caso desse apartamento, desse projeto, você nota que ela ainda está separada aqui por um vidro jateado, né? Às vezes se faz uma mureta baixa com vidro em cima, às vezes é um membro de parede, né? E tem aqui a função da cozinha em si, ó, armazenamento, geladeira, preparação, pia, cozimento com os fornos, né? O forno em micro-ondas e o forno tradicional. E depois dessa divisória de vidro, vem a área de serviço, com a máquina de lavar e o tanque, né? Então eles ficam ali lado a lado, né? No caso, o arquiteto quis ter essa amplitude assim, para o apartamento, essa entrada de luz. Nota que não são todos os apartamentos que têm iluminação natural na cozinha. Geralmente, nos projetos que eu vejo, se você tiver que uma janela só para iluminar ou a cozinha e a área de serviço, se prefere iluminar a área de serviço. A gente sabe aqui em Belém como é difícil secar uma roupa, né, se não tiver ventilação, iluminação naturais. Então a gente tem que, geralmente os arquitetos optam pela área de serviço. Às vezes ventilam a cozinha pela área de serviço. Fábio, ao contrário, está errado? Não está errado, mas se você que tiver que escolher, eu prefiro a área de serviço ventilada diretamente. Se os puder os dois, melhor, senão faça pela área de serviço. Aqui, cozinhas maiores, né? Você vê que aí o arquiteto já tem uma certa liberdade para fazer o projeto que quer, mas aquilo que eu mostro para vocês, esse daqui é um apartamento, a entrada para a sala, né? A geladeira ficou aqui, poderia ter ficado aqui no canto, no centro uma mesa. É muito difícil ter uma mesa solta em cozinha, porque as cozinhas nunca ultrapassam, pelo menos as cozinhas tradicionais, desculpem, contemporâneas, projetos contemporâneos, raramente ultrapassam 15, 16 metros. Aí não dá para eu colocar aquela mesa no centro, né? Isso teria que ser um projeto de mais de 20 metros quadrados para ter uma mesa isolada, tá? Então aqui a janela ficou a pia. Poxa, Fábio, a janela está pegando no fogão. Notem o seguinte, é que é uma janela de correr, né? Então provavelmente a área que abre é esse espaço da direita aqui. Então quando ela abre, vai ter iluminação no fogão, mas não vai ter a rajada de vento, né? Que tanto prejudica o fogão. Tá aqui no lado direito, uma cozinha de 15 metros quadrados, cozinha até grande, mas é porque ela tem um desenho irregular, né? Com três acessos até. Provavelmente aqui é o acesso para a área de serviço. Aqui deve ser o acesso para a sala, que está perto da geladeira.
e esse aqui deve ser o acesso para uma despensa, para um depósito, alguma coisa nesse tipo. Mais uma outra cozinha um pouco menor, né? Eu acredito que essa cozinha gira em torno dos 12 metros quadrados, com a janela perto da pia, né? É muito comum também, a gente vê, inclusive nesses projetos, dois, duas cubas, né? Então é muito comum a gente ter. A cozinha vai ficando maior, as pessoas vão colocando mais equipamentos. Às vezes duas geladeiras, nunca dois fogões, mas às vezes duas geladeiras, geladeira ou freezer e duas cubas. Bem, aqui há uma outra renderização, né? A cozinha, o fogão está aqui bem ao lado da geladeira, né? Ficou um pouquinho estranho, mas notem o que o arquiteto fez. Ele fez uma separação física, né? Que é esse membro aqui, ó, de madeira que separa fisicamente a geladeira do fogão para não evitar esse contato quente e frio, né? A pia ficou aqui para o lado esquerdo, junto com os dois fornos, né? Provavelmente um forno elétrico e um forno de micro-ondas. Eu particularmente não gostei muito desse projeto na maneira de no que toca a posicionamento dos equipamentos. Mas, enfim, eu teria colocado a geladeira aqui para o lado esquerdo, né? O micro-ondas por aqui, o fogão aqui perto da janela, de alguma forma perto desse acesso externo. Mas, enfim, vamos seguindo. Aqui, como eu falei para vocês, existem alguns projetos maiores e que a cozinha já é grande, você consegue fazer, colocar uma mesa isolada, mas tome muito cuidado com o tamanho dessa mesa. A gente nota até nessa renderização como ficou espremida essa passagem, né? A gente tem que notar, por exemplo, do final da mesa até o início do balcão, você tem que ter espaço que a pessoa senta, que é em torno de 50 centímetros, mais um espaço de passagem, que é em torno de 60, 70, 80. Então, se ele colocar aí 70 centímetros mais 50, 1,20 m do limite da mesa até o início do balcão. Ficou bastante aqui, até na imagem renderizada, se a imagem renderizada, como ficou apertado, né? Então tomem cuidado, utilizem a mesa isolada no centro da cozinha, apenas se tiver uma boa dimensão de cozinha, tá? Aqui a outra cozinha, uma cozinha com ilha, né? Não sei se isso é muito comum nesses projetos contemporâneos, até é uma tradição um pouco norte-americana aí que a gente está importando, que é aquele fogão no centro da cozinha. Isso é muito interessante para as pessoas que gostam de cozinhar, que gostam de receber, né, e estão lá cozinhando. Eu tenho um irmão que gosta muito de cozinhar e que ele não gosta do fogão na parede. Por quê? Ele está cozinhando com os amigos, ele vira de costas, cozinha um pouquinho, vira de frente, aí vira de costas, vira de costas, vira de frente e termina queimando alguma coisa. E aqui não, você pelo menos está ali trabalhando, né, fazendo a comida e está de frente para os seus amigos, para as pessoas que você conheceu. Quer dizer, isso vai variar muito do estilo de vida das pessoas que vocês convidam, né, que vocês convidam, já que o cliente de vocês, né, vai convidar para o dia a dia. Tem aquele cara que não gosta de cozinhar, não faz questão, né, mas tem aquela pessoa que gosta, de repente isso é bem interessante. Outra cozinha que bem equipada, uma cozinha grande, né? Aqui uma mesa, balcão, uma combinação de cores muito interessante, branca, cinza e o amarelo, esse amarelo ocre mais fechado, né? Os armários de vidro, né? Muitas pessoas não gostam dos armários de cozinha abertos, porque com o tempo aquela gordura, né, do fogão vai entrando nos copos, aí tem que lavar copo, tem que lavar prato, mesmo sem ter sido usado. Então, você fazer o fechamento dos armários na cozinha é bem melhor do que ficar deixando eles abertos. No caso aqui, a gente nota só tem uma pequena adega, né, que a adega de qualquer forma vai ficar uma rotação de vinho, a pessoa tira para beber, e alguns equipamentos de decoração, né, que estão ali mais decoração do que realmente para armazenamento de espaço. Tá? Então, geladeira, forno elétrico, forno de micro-ondas, aqui um espaço de armazenamento já de preparo, o fogão com uma coifa, que é estranho essa coifa até, né? E a pia embaixo da janela. Essa pia embaixo da janela, eu falo para vocês, é muito interessante. Além que a pessoa que está trabalhando ali, né, na pia pode ficar olhando para o lado de fora, não fica olhando para uma parede cega. Mas interessante. A área de serviço. Bem, a área de serviço talvez seja o menor ambiente da casa, ele é menor às vezes até que um banheiro, né? O banheiro tem, menores banheiros tem 2 metros quadrados, a área de serviço
às vezes 1,60 m. Ela tem basicamente dois equipamentos, né, que é a máquina de lavar roupa e o tanque. Fábio, poxa, mas eu preciso passar a roupa, eu preciso pendurar a roupa, né, para secar. Bem, a secagem geralmente em apartamentos, ambientes menores, eu faço, posso fazer no teto, né, ou posso fazer naqueles varais é um varal de teto, desculpem, né, o varal de teto, ou naquele varal de pé, né, que eu coloco a roupa, quando termino, dobro. E geralmente essa área de circulação, né, que é a minha área de colocar a roupa na máquina e de lavar algumas peças no tanque, é a mesma que eu utilizo até para passar roupa, né? Então, eu tenho aquela tábua também dobrável, coloco ali e vou trabalhando, ou se for um pouquinho maior, eu tenho uma bancada, né? Uma bancada para passar roupa. Mas a bancada às vezes nem é muito bom, porque a tábua de passar roupa tem todos aqueles engates, né, certos para manga de camisa, né? Então as pessoas preferem muito mais aquela tabuazinha do que uma bancada. Né? Aqui a gente já vê uma área de serviço maior, que eu tenho um local para armazenamento de roupa lavada, né? Eu tenho a máquina de lavar e a máquina de secar, o que não é muito comum. Eu tenho alguns armários, né, para geralmente equipamento de limpeza, tá? Aqui eu tenho um cesto de roupa suja, tá? Aqui uma área de serviço maior. Mas vamos dizer assim, que eu teria o tamanho mínimo em torno disso que eu falei para vocês, 1,80 m, 2 metros, e os maiores em torno de 4, 5, 6 metros. Ou se a casa for muito maior, a residência for muito maior, que eu extrapolo um pouco esse tamanho, né? Vou para 12, 10 metros quadrados, né? Mas aí também já fica uma área de serviço bem grande, eu acho até desnecessária, até certo ponto desnecessário. Que é difícil você ter uma casa hoje mais do que 5 pessoas, 4, 5 pessoas morando, né? Se for, obviamente, um caso especial, você faz algo maior, tá? A área de ser a máquina de lavar, né? Você vê nos sites dessas empresas, aqui de novo, sites americanos, é, geralmente ela vai das menores aqui, ó, 6 quilos, tá? Eu até vi outro dia, acho que foi num desses mercados, uma bem pequena, cara, não sei nem como funciona essa máquina. Acho que deve ser só para uns 4 quilos de roupa. Ela tem aqui, não sei se vai dar para ver, não dá, que tá muito pequeno, é em torno de 57 centímetros de largura, tá? E aqui a maior, de 16 quilos, né? A gente vê até o preço. Isso é um preço já defasado, né? Isso já deve estar uns 20% mais caro. Eu acredito que uma de 16 quilos deve girar em torno de R$ 2.000 e uma de 6 quilos em torno de 1.000, né? 800, R$ 1.000. A de 16 quilos em torno de 66 centímetros, tá? Então, uma 57, 66, deixando ali em torno de 70 centímetros, é o tamanho universal, a mesma regra da antropometria, se passa um homem mais largo, uma mulher mais larga, vai passar todo mundo, né? Então, se você faz uma que cabe a maior máquina, vai caber qualquer tipo de máquina. Então, vejam isso no projeto de vocês, né? De acordo com o cliente de vocês, a que máquina ele vai utilizar, quantas pessoas vão morar na casa, se é um apartamento pequeno, 30 metros quadrados, uma máquina de 6, 8 quilos, se é uma casa, vários quartos, né, um apartamento maior, uma máquina de 14 quilos, 16 quilos, 15 quilos, então já uns 65, 70 centímetros de largura. As cubas, né, variadas e preços variados, né, geralmente tem aquelas ranhuras dos tanques, né, que é para você esfregar com sabão, né? É cada vez mais raro a gente ver gente lavando na mão, mas tem aquelas peças especiais que não dá para lavar na máquina, que é feita na mão, tá? Então, a cuba, 90% das cubas da área de serviço são cubas com essa ranhura. Então, vocês podem utilizar. Aqui, cuba de fibra de vidro, extremamente barata, resistente, né? Mas às vezes a barata é boa, aqui é a cuba de plástico. Por que a barata é boa? Porque está fazendo uma casa, um apartamento que seja perto da praia. No Ceará é muito comum, né? Ali na Praia do Futuro, tem uma salinidade muito grande. É melhor utilizar plástico ou fibra de vidro do que o aço. Porque mesmo o aço inox, ele oxida depois de um tempo. Né? Só poucos equipamentos, assim, poucos metais que não oxidam. Mas o aço oxida e o aço inox ele tem um tratamento para não oxidar, mas alguns, depois do tempo, com uma salinidade muito grande, ele termina oxidando um pouquinho, tá? Então, dimensões variadas para você poder colocar, tá? É junto com o tanque, sempre bom ter uma bancadazinha, né? Às vezes tem, como a gente viu
no exemplo passado aqui, tem só um tanque de coluna, né? Mas aí fica faltando um apoio. O que é que o apoio está servindo aqui? É a máquina que está servindo de apoio, né? A tampa da máquina. Mas inclusive isso dá até problema em algumas máquinas, você coloca muito peso, que são aquelas tampas de acrílico, aquilo pode amassar e quebrar. Bem, alguns layouts aqui de cozinha e área de serviço integrada, é aquilo que eu falo para vocês. É, no ato do projeto, vocês podem imaginar como fossem separadas mesmo, tá? Como no caso dessa cozinha aqui em cima. Você vê a cozinha, aí tem uma separação que apesar dela não existir, como se fosse um loft, né? Os móveis que separam os ambientes, né? Mas é como se tivesse uma parede aqui com a porta e a área de serviço separando. Isso aqui é um ambiente extremamente pequeno, provavelmente um apartamento bem pequeno, apartamento de 30 metros, 25 metros, né? Que a área de serviço é aquela área mínima que eu falei para vocês, de 1,80 m, 1,8 metros quadrados, ó, tem o tanque, a máquina de lavar e só o espaço de você passar, transitar. Tá? Anotem que a janela ilumina a área de serviço e depois a cozinha, ou seja, a cozinha é iluminada pela área de serviço. Tá? A cozinha I, uma bancada pequena, um fogão de 4 bocas e uma geladeira, padrão. O que está muito assim comum nesses projetos de apartamentos compactos, né, ou até super compactos, como a gente tem visto aí no mercado imobiliário, às vezes até a área de serviço dentro da cozinha. Esse é o exemplo que eu mostro para vocês aqui, tá? Como é que ela funciona? A cozinha, a área de serviço, ela fica dentro do armário. Então você vai trabalhar com a cozinha, fazer né, um cozimento, fazer uma comida, você fecha isola, né, aqueles equipamentos aqui como está nesse desenho. E aí toda aquela gordura e tal não vai espalhar para a máquina de lavar nem para o tanque. Quando você utiliza como área de serviço, você abre, né, porta de correr, porta de abrir, às vezes aquela porta sanfona que encosta na parede, e você trabalha no mesmo espaço com máquina de lavar. Isso está muito comum, né, nesses apartamentos, que essa multiplicação de funções no mesmo espaço. A gente vê nesses micro apartamentos no lançamento de São Paulo. Se vocês tiverem oportunidade e quiserem dar uma olhada, procurem a Vitacom, né, uma construtora em São Paulo que está se especializando nesses micro apartamentos de 14, 20 metros quadrados. Tá? Aqui mais um layout de cozinha, até bem estranho, né, esse layout aqui. A área de serviço ficou integrado com a cozinha sem a separação de móveis, né? Sem a separação dos equipamentos. Então, fogão, inclusive, uma cozinha pequena com fogão de 5 bocas, né? Aqui uma bancada muito pequena, né? Praticamente uma mesa. Uma cozinha um pouquinho estranha, para não dizer outro adjetivo. Aqui a gente nota a integração cozinha e área de serviço, como é muito comum, isso daí vocês encontram em 99% dos apartamentos pequenos aqui de Belém mesmo, né? Quer dizer, cozinha, área de serviço separado por uma pequena parede, né? Uma pequena porta de correr, né? Iluminando a cozinha iluminando pela área de serviço, mas extremamente eficiente, né? Para uma família pequena, a família não compromete. Aqui mais uma imagem, né? Uma cozinha mais larga, né? A gente viu a, a, a máquina de lavar, aquele pequena separação física, um vidro aqui, né? Nem precisava ser um vidro, podia ser né, um membro de parede, que é mais barato até. Aqui fica legal que dá uma amplitude maior para esse espaço aqui, que é uma cozinha bem pequena, né? Tanque, a micro-ondas, o fogão e provavelmente a geladeira que está do outro lado, né? Aqui a gente já vê uma cozinha e área de serviço integradas no mesmo ambiente, né? Não tem a separação física, o fogão já emenda com o tanque da máquina de lavar, o tanque de lavar e a máquina de lavar aqui do lado, tá? Obviamente você tem que evitar fazer as duas atividades ao mesmo tempo, né? Que uma suja, a outra teoricamente limpa, né? Então eu particularmente, se você assim projeto, se você conseguir fazer o isolamento melhor. Se você conseguir fazer um isolamento físico com parede, uma esquadria, ótimo. Se não conseguir, tenta fazer aquela da porta,
né, do armário que você fecha, tá? Mais um exemplo aqui da separação física, dessa que eu gosto, né? Uma portazinha, pode ser uma porta de correr, uma porta de vidro, né? Então que separa esses dois ambientes, fica bastante interessante. Aqui mais uma cozinha, inclusive uma cozinha cara, né? Cara que a gente fala pelos materiais, balcão de granito, preto, a pastilha de porcelana na parede, iluminação de LED, né? Você nota que, mesmo nesse ambiente mais sofisticado, o arquiteto uniu área de serviço e cozinha, num ambiente único, né? Quer dizer, fez dá uma amplitude maior, dá uma sensação que a cozinha é maior, apesar de ser duas funções ou dois espaços unidos num só. Aqui, ó, aquelas famosas panelas vermelhas Le Creuset, são caríssimas essas panelas, né? Quem cozinha fala que ela é bastante eficiente, bastante boa. Mais um exemplo aqui de área de cozinha e área de serviço integrada, né? Aqui a gente vê o cooktop elétrico, tá? Quando você vê só esse vidro aí, né? Que ele não tem aquela boca do gás, é o cooktop elétrico. Aqui alguns equipamentos que eu acredito que sejam um forno a gás, né? Um forno elétrico e não sei qual seria, talvez uma lavadora de louça. E a lavadora de roupa aqui, com o tanque deve talvez estar para o outro lado. É muito difícil, mesmo nesses menores apartamentos, um tanque só. O tanque da cozinha servir como tanque de lavar roupa. Por motivos óbvios, resto de comida, cheiro, né? Você não tem como trabalhar no mesmo tanque. Não façam isso, pelo amor de Deus. Aqui, aquela questão que eu falei para vocês, que é muito legal, tá? No caso aqui, o arquiteto foi bem feliz, ele fez uma porta de espelho num trilho. Então, quando eu estou cozinhando, eu fecho, né, eu deslizo ali para o lado da janela e fecho a área de serviço. Transformo tudo numa cozinha, uma cozinha bonita, com vidro. Eu vou trabalhar com a área de serviço, eu cubro o fogão, né, e sobra os meus equipamentos. Então ficou um projetinho simples, muito legal, muito bem resolvido, com essa solução que o arquiteto de interiores deu aqui de isolamento dessas duas funções no mesmo espaço. Tá, pessoal? Então, olha, vamos ficar por aqui. E são 3 aulas, né? Bastante longa, mas eu acredito aí que deu para vocês, para a gente passar em todos os ambientes da residência, né? E que sirva de base, né? Para a gente fazer outros ambientes, né? É, é, nessa mesma metodologia de raciocínio, né? Que é bastante funcional. Vai projetar o ambiente de acordo com a destinação, com o uso que ele está sendo feito. Tá ok, pessoal? Então, até as próximas aulas. Até mais.